Vamos orar mais uma vez, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo bem aí embaixo? Estão? É porque eu estou com um retorno aqui e não estou conseguindo ter noção. Senhor, mais uma vez, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor Deus, por tua bondade, misericórdia, amor, por tua compaixão, Senhor Deus, por nos acolher na tua casa, por nos receber de volta, Senhor Deus, mesmo quando nós pecamos. Por toda vez que nós nos arrependemos e viemos a Ti, o Senhor nos recebe de braços abertos e com alegria. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor veio, de fato, buscar e salvar o perdido. Amém. As irmãs da secretaria podem, não precisam anotar não, que eu mando um resumo para vocês. Eu queria que vocês prestassem mesmo atenção nessa mensagem. Então não precisam se preocupar. Mas para aqueles que estão anotando, o título desse sermão é Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Referência principal está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e também Lucas 19:10. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu gostaria até que os irmãos pudessem abrir as suas Bíblias agora no Evangelho de Lucas, enquanto eu vou mexendo aqui no meu microfone. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, há um registro do historiador de que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. Então o Filho do Homem lhes contou uma parábola que pode ser dividida em 3 partes. Na primeira, a história... Só um instante, irmãos. É porque... Na primeira, a história de um pastor que possui 100 ovelhas. Perde uma e, ao invés de abandoná-la, deixa as 99 para buscá-la até encontrá-la, promovendo uma festa para comemorar, porque achou a sua ovelha que havia se perdido. Lucas 15, versículos 3 ao 7, conhecida como a parábola da ovelha perdida. Na segunda parte, a história de uma mulher que tinha 10 moedas de prata, perdeu uma, e com uma lamparina e muita diligência procura por toda a casa até achá-la, reunindo as amigas e as vizinhas para celebrar porque achou a dracma que havia se perdido. Lucas 15, de 8 a 10, conhecida como a parábola da dracma perdida. Na terceira parte, Jesus conta uma história mais longa de um filho que pede a sua herança, estando seu pai ainda vivo. Gasta tudo e se afunda na miséria, mas decide depois voltar ao pai, que o acolhe com festa e compaixão. É a história mais longa. Lucas 15, de 11 a 32, conhecida como a parábola do filho pródigo. Obrigado, está ótimo, Paulo. Devemos levar em conta, meus irmãos, que Lucas aponta no versículo 2, que as parábolas foram contadas em um contexto em que os fariseus e os escribas criticavam Jesus por acolher publicanos e pecadores e comer juntamente com eles. Por isso, quando unificadas num só texto, estas 3 parábolas têm 3 propósitos. Primeiro propósito, demonstrar o amor universal de Deus. Jesus contou essas parábolas para mostrar a grande preocupação de Deus com cada pessoa perdida. A salvação é para todos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Segunda coisa, segundo propósito, enfatizar o arrependimento. Elas destacam a importância do arrependimento para encontrar a salvação, um conceito que os fariseus, que se consideravam justos, tinham dificuldade
para entender. Então Jesus conta aquela terceira parte mais longa justamente para falar a respeito da importância do arrependimento. E o terceiro propósito, revelar a alegria nos céus. A alegria de um pastor, de uma mulher e de um pai, ao resgatar um bem que estava perdido e depois fazer uma grande festa. E isso representa a grande festa nos céus, quando um pecador se arrepende e volta para Deus. Portanto, as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, encontradas em Lucas 15, ilustram o amor e a busca incansável de Deus pelos perdidos, pelos pecadores. A ovelha perdida representa quem se afasta de Deus sem ter consciência do perigo. A dracma perdida simboliza o valor e a alegria de ser restituído de um prejuízo inesperado. E o filho pródigo reflete a esperança do arrependimento e da decisão de retornar à casa do Pai. Todas essas histórias culminam na celebração da restauração do que estava perdido, mostrando a alegria nos céus, o amor redentor de Deus. Mas essa noite eu quero compartilhar uma reflexão da parte final dessa parábola. Vamos à leitura do texto bíblico, por favor. Leia juntamente comigo, Lucas 15, a partir do versículo 25. Diz assim o texto sagrado: Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Eu escolhi esse trecho para falar sobre um personagem da parábola do filho pródigo, que geralmente fica em segundo plano. Esse personagem é o irmão mais velho. Ele ocupa a menor porção do texto, mas suas ações e posicionamentos têm grande importância na lição que o Senhor Jesus quer nos trazer, ensinar essa noite. Então eu convido os irmãos para refletirmos sobre as aplicações possíveis que podemos extrair desse personagem, para não sermos achados por nosso Pai Celestial com a mesma atitude de coração. Como eu mencionei antes, Jesus contou uma história que pode ser dividida em 3 partes, mas todas elas são interligadas por coisas de valor que foram inicialmente perdidas e depois resgatadas. Uma ovelha, uma moeda de prata, que equivalia a 10 dias de salário, e um filho, que esse então não tem um valor, né? Esse tem valor inestimável, né? E eu quero chamar a atenção para a terceira história, pois muitos pensam que o filho moço, né, o mais moço, conhecido como o filho pródigo, era o único filho que aquele pai havia perdido. E daí pensamos que pródigo tem a ver com perdido. O filho pródigo, aí a gente pensa, o filho perdido. Não. O significado de pródigo não é perdido, e sim quem dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, gastador, esbanjador, perdulário. Isso é o significado de pródigo. Se atentarmos bem, a primeira parte da parábola nos fala da ovelha que saiu do aprisco
e se perdeu do rebanho. Mas a segunda nos mostra uma moeda que estava perdida dentro de casa. Portanto, os dois filhos daquele pai demonstram de modos diferentes que ambos estavam distantes do pai. Tanto o que havia saído, quanto o que estava dentro de casa. Enquanto o filho pródigo ilustra homens e mulheres que seguem um caminho de perdição e excessos para satisfazerem os seus desejos pessoais, carnais, o filho mais velho ilustra aqueles que seguem um outro caminho, mas que é tão perigoso quanto, aplicando dentro da casa do pai o seu senso próprio de justiça e a sua falta de amor, de compaixão e de perdão. Podemos confirmar no versículo 12, você pode ver aí no versículo 12, que o pai repartiu os bens entre eles. Então o filho mais velho não deixou de receber a sua parte da herança, e como o filho mais velho, a sua parte era bem maior, ela era dobrada. Contudo, não encontramos no começo do texto nenhuma ilustração dele, nenhuma interação dele, nem com o pai e nem com o seu irmão. Não vemos. O que demonstra o nível de indiferença nos seus relacionamentos, pois ele consentiu que o seu irmão caçula saísse de casa. Olha só, ele consentiu. Ele não esboçou nenhuma preocupação do seu irmão mais novo sair do conforto e da segurança de estar junto com o seu pai, de estar junto com os seus irmãos. Quando o caçula volta, arrependido, esse irmão mais velho ouviu o barulho da festa e, curioso, ele quis saber do que se tratava. E ao tomar ciência dos fatos, toda a frieza, toda a indiferença e imaturidade do seu coração vieram à tona. O pai, ao tomar ciência de que ele não se alegrou com o retorno do seu irmão, o procurou para tentar reconciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu, que consumiu, que gastou, que esbanjou, que perdeu tudo, aí o Senhor vem e o recebe de braços abertos. Esse irmão mais velho representa aqueles que, embora vivam dentro da casa do pai, não experimentam a alegria e a plenitude de um relacionamento íntimo com o pai e com seus irmãos. A atitude do filho mais velho revela uma estratégia que foi revelada no livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Alguém já leu esse livro? Recomendo para todos poderem ler esse livro. É de C.S. Lewis. Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, no qual o autor cristão nos chama a atenção para uma artimanha ardilosa de Satanás. Melhor do que tirar um filho de dentro da casa do pai, da igreja, é manipular os outros filhos que continuam dentro dela. Os irmãos estão entendendo? Porque quem sai da casa do pai, como aquele filho pródigo saiu, pode experimentar o mundo, pode gastar toda a sua herança, seja ela financeira ou espiritual, tudo que aprendeu na casa do pai ele pode perder, mas um dia a ficha pode cair e ele vai se arrepender e ele vai voltar para a casa do pai, e quando voltar, ele vai voltar diferente. Ele não vai mais desejar aquelas coisas, ele não vai mais desejar aquela lavagem, aquela comida de porco, porque ele vai ver o tanto que aquilo é ruim. Então Satanás faz o quê? Melhor do que tirar um cristão da igreja e fazê-lo se perder no mundo, é manipular os que ficaram dentro.
para que, mesmo estando dentro da casa do Pai, vivam tão longe do Pai quanto aquele que saiu. Ou seja, o diabo prefere aqueles que estão dentro da casa do Pai, que vêm aos cultos todos os domingos, mas cujo coração está lá fora, porque amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Ambos estavam perdidos, tanto o que estava fora, quanto o que estava dentro da casa do seu Pai. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer essa noite? Aquele pai mandou que todos se reunissem na sua casa, porque esperava que todos se alegrassem com aquele filho arrependido que voltou. Mas o que ele viu do próprio filho foi o desprezo pelo seu irmão, que pecou sim, mas se arrependeu e voltou. Aquele filho não estava contente com a volta do seu irmão, porque no fundo ele desejava que o seu irmão fracassasse. Ele desejava que o seu irmão permanecesse longe do pai. O filho mais novo errou? Sim. Mas se arrependeu, caiu em si, resolveu voltar para encarar a sua vergonha. Eu falo isso, irmãos, com muita preocupação, com muito temor, porque nós pregamos o amor, nós pregamos a compaixão, nós pregamos a vida de irmãos, mas quando ficamos sabendo do pecado de um irmão, e esse irmão se afasta de Deus, se afasta da casa de Deus, se afasta do convívio com seus irmãos, nós, em vez de termos tristeza com aquilo, nós ficamos escandalizados. E aí, se o Espírito Santo trabalha na vida daquele irmão e o faz se arrepender, e o faz encarar a sua vergonha, se humilhar e voltar para a casa de Deus, o que ele espera encontrar aqui? Acolhimento, perdão, reconciliação, restauração. Mas se ele entra por aquelas portas, como é que nós agimos? Que esse homem teve coragem de vir aqui? Que essa mulher está fazendo aqui? Não tem vergonha na cara? Em vez de oferecer o perdão, nós oferecemos a condenação. Quando o filho chegou na casa do pai, ele se humilhou, ele não se sentiu digno nem de ser chamado de filho, ele admitiu que errou, mesmo recebendo o perdão do seu pai, ele voltou na expectativa de receber a aceitação do seu irmão, mas encontrou desprezo. Ele esperava receber compaixão do seu irmão, mas recebeu indiferença. Aquele irmão que estava há mais tempo na casa, que era mais velho, que conhecia mais ainda o pai, que teve mais tempo de aprender com o pai, teve mais tempo de ser um imitador do seu pai, não tratou seu próprio irmão com misericórdia. Ele não queria que seu pai aplicasse misericórdia, ele queria que seu pai aplicasse juízo e condenasse o seu irmão. Mateus 9, versículos 10 ao 13, diz assim: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício.
pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu achava tão interessante uma placa que tinha numa igreja no caminho que nós vínhamos para cá. Toda vez que tinha essa placa, estava escrito assim na placa da igreja: proibida a entrada de pessoas santas. Aí depois eles mudaram a placa. Aí colocaram, ainda cabe mais um. Eu achava interessante. Os irmãos sabem o que Jesus quis dizer com essa frase: quero misericórdia, não sacrifício. Ele quis ensinar aqueles fariseus, conhecidos por uma religiosidade falsa, que deveriam aprender a oferecer misericórdia, perdão e oportunidade de restauração, em vez de condenar aqueles que pecaram. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e estão carentes da misericórdia de Deus. Paulo se considerava o maior dos pecadores. E o equivalente bíblico desse texto de Mateus é o que nós encontramos em Ezequiel 33, versículos 10 e 11, que diz assim: Filho do homem, diga à casa de Israel, vocês dizem, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos por causa deles, como poderemos viver? E aí Deus manda dizer, diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Resumindo, Deus está falando assim: eu não quero a morte do pecador, eu quero que ele se converta e viva. E mais uma vez eu pergunto, os irmãos estão entendendo o que a palavra de Deus quer nos revelar essa noite? Nós, os filhos do Pai, que estamos aqui dentro de sua casa há tantos anos, nós temos que parar de ser legalistas, de agirmos como falsos religiosos e fariseus, e aprendermos a oferecer aos nossos irmãos, ainda que tenham pecado, misericórdia, perdão e oportunidade de restauração. Repita comigo, por favor: misericórdia, perdão e oportunidade de restauração. Assim como o nosso Pai faz e fez com cada um de nós. Fazendo a meditação essa semana, eu me deparei com uma orientação dada pelo autor do livro de Eclesiastes, que se apresenta como o pregador, mas que nós sabemos ser Salomão, né? O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria. E o texto dizia assim: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Aí eu falei, agora eu não entendi nada. Eu falei assim, não entendi nada. Não seja demasiadamente justo e nem exageradamente sábio. Eclesiastes 7,16. Inicialmente eu fiquei confuso, porque a Bíblia nos encoraja para que sejamos justos, defensores da justiça, inconformados com a injustiça. Mas o contexto desse ensinamento do homem sábio é que nós não devemos ser demasiadamente justos, no sentido de não ficarmos obcecados para provar que nós estamos certos, para provar que a nossa opinião é que é correta, para provar que eu tenho razão. Isso beira o legalismo. E quantas vezes a gente entra numa briga para provar que a nossa opinião é que é a certa, para provar que nós estamos certos, para provar, não, eu é que fui injustiçado, eu é que fui ofendido. Voltando ao contexto da parábola do filho pródigo,
O irmão mais velho representa os fariseus, que se julgavam os únicos merecedores da aprovação de Deus e que desprezavam os demais por não serem tão bons quanto eles. E quantas vezes nós fazemos igualzinho, gente? Para eles, era inconcebível a mensagem libertadora de Jesus, que oferecia o perdão do Pai a todos os seus filhos que se arrependessem dos seus pecados. Para esse grupo de religiosos, prostitutas e publicanos, não eram merecedores da aceitação de Deus e da salvação, ainda que fizessem parte do próprio povo de Deus. Ainda que fossem seus irmãos. Essa mesma história se repete no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Zaqueu era um publicano que subiu num sicômoro a fim de ver o Messias. Jesus olha para Zaqueu, manda que ele desça depressa daquela figueira e diz que precisava ficar na sua casa. Vamos ler o texto de Lucas 19, versículos 6 e 7. Diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, Lucas 19, versículos 6 e 7. Estou no 7º agora. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Sabe qual é o pecado que Zaqueu tinha, gente? Ser coletor de impostos. Trabalhar para os romanos, coletando impostos. Assim como Mateus, discípulo de Jesus. Esse era o pecado dele. Traidor do seu povo. O texto de Lucas 15. Para aqueles que murmuravam, Zaqueu era considerado um pecador por ser um coletor de impostos do próprio povo de Israel. Para aqueles irmãos, o que Zaqueu merecia era juízo e desprezo e não o favor de Deus. E a gente vê, né, na série Chosen, que Mateus se escondia, né? É interessante a forma como eles colocam. Mateus era odiado. Mas Jesus foi até lá para reconciliar mais um pecador com Deus, para levar salvação àquela casa. Versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele era israelita. Ele era irmão daquele povo. E aquele povo tratava ele com desprezo, com ódio, com julgamento. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Repita comigo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O texto de Lucas 15 termina com o pai tentando argumentar com o filho mais velho razões para se reconciliar com seu irmão. E essa noite eu clamo para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a oferecer misericórdia, perdão e oportunidade de restauração àqueles que nos ofenderam. Porque a vontade do Pai é que todos os seus filhos estejam unidos em amor e harmonia dentro da sua casa. O Pai está aqui essa noite para oferecer perdão, acolhimento e restauração. Ele está aqui essa noite para trazer salvação. Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido. E talvez você que está aqui, filho, na casa do Pai, esteja aqui tão perdido quanto aquele que saiu porque não consegue restaurar o seu relacionamento com o irmão que está aqui dentro da sua casa. Tem pessoas essa noite com desejo sincero de se reconciliar com o Pai, mas o que a palavra do Senhor nos orienta? Até na questão de trazer a oferta. Deixa a sua oferta no altar, mas vai ter com o seu irmão. Vai se reconciliar com ele. Para que a sua oferta seja aceita.
Tem irmãos aqui essa noite que têm um desejo de pedir perdão pelos erros que cometeram. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós somos tão legalistas. Tem coisas que deixam de acontecer por nossa culpa. Nós precisamos entender que assim como o ódio, você desejar o mal para alguém, quando você odeia e quer vingança de alguém, é você desejar o mal para o outro tomando o veneno. Da mesma forma, perdoar o outro é você desejar o bem para ele, você tomando o remédio. Por isso que quem é curado primeiro é quem oferece o perdão. E muitas vezes, quem oferece o perdão é quem foi ofendido. Quem foi ofendido é que toma a iniciativa de ir lá e pedir perdão. Olha que coisa maravilhosa. Porque Jesus, depois de ser humilhado, cuspido na sua face, espancado, zombado e pregado violentamente numa cruz, ele ergue seus olhos para o Pai, com as suas últimas forças, com o seu último fôlego, com seus últimos fôlegos, ele diz: Pai, perdoa eles, Pai. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. E aí sabe por que a pessoa que mesmo ofendida não vai até você pedir perdão? Porque ela está morrendo de medo de chegar, se humilhar, para chegar perto de você e te pedir perdão e você virar a cara para ela e não perdoar. Tem pessoas aqui essa noite com desejo sincero de se reconciliar umas com as outras. E o que nós vamos oferecer a elas? Aceitação ou desprezo? O que nós vamos desejar para elas? Condenação ou perdão? Vamos agir como aquele irmão mais velho ou vamos seguir o exemplo do pai? Se nós entendermos, e se nós entendemos que temos agido como aquele irmão mais velho, aqui dentro da igreja, nós precisamos reconhecer nosso pecado, confessá-lo diante de Deus e pedir ao Espírito Santo que converta o nosso coração frio e legalista em um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é ensinado por Jesus. De que forma as Escrituras podem nos ajudar nesse processo? Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que a salvação é pela graça e que, portanto, ninguém jamais pode merecê-la. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Efésios 2, versículos 8 e 9. Em segundo lugar, devemos reconhecer que a salvação é mediante a nossa fé em Jesus Cristo e que o perdão de Deus não depende das nossas obras, e sim da obra redentora de Cristo consumada na cruz do Calvário. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Em terceiro lugar, devemos nos lembrar que outrora eu e você estávamos debaixo da ira de Deus como qualquer outro pecador da face da terra. A mesma misericórdia que nos foi dada precisa ser liberada para qualquer outra pessoa que Deus escolher para si. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 2, versículos 4 a 7. E por fim, nós devemos lembrar
de que, como cristãos, devemos ser proclamadores da misericórdia divina. Não devemos colocar filtros na graça de Deus, não podemos fechar o céu para ninguém e não podemos recusar o perdão a nenhum pecador arrependido. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2, versículos 12 e 13. Queria que você pudesse fechar seus olhos agora, aí onde você está. A parábola do filho pródigo termina de modo abrupto, sem que tenhamos a notícia da reconciliação dos irmãos. Somente no céu saberemos se o irmão mais velho entrou ou não na festa de seu irmão. E isso é um desafio para mim e para você. Se permanecermos vestidos com a nossa justiça própria e fazermos da nossa soberba um impedimento para transmitirmos a graça de Deus aos arrependidos que procuram ajuda e salvação, nós também poderemos acabar do lado de fora dessa festa. Que Deus, por meio do seu Espírito, ilumine nossos olhos espirituais para enxergarmos a nossa triste condição sem Cristo e para percebermos que toda e qualquer virtude que existir em nossas vidas vem somente dele. Que Ele nos ajude a renunciarmos nossa justiça própria e nos apegarmos com firmeza à justiça que Ele nos revelou, aquela que provém da fé na morte e na ressurreição de Jesus, para sermos perdoados dos nossos pecados e participarmos da sua promessa de vida eterna. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Mateus 5, 7. Que Ele nos abençoe. Ore comigo agora, queridos. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre você neste momento. Que essa palavra venha de encontro à nossa mente, ao nosso espírito. Que nós possamos fazer uma reflexão sincera diante de Deus, de como nós temos agido dentro da casa do Pai. Temos agido com misericórdia, temos oferecido perdão, temos dado oportunidade de restauração, ou nós temos tratado os nossos próprios irmãos com juízo, com julgamento, com condenação, com palavras malditas, com falta de compreensão, com falta de aceitação. Acho que ficou nesse recebido no coração do Pai. Hoje tem pessoas aqui essa noite querendo reconciliar. Tem pessoas aqui essa noite querendo reconciliar com o Pai. E tem pessoas aqui essa noite querendo reconciliar com seus irmãos. Queridos, como é triste como pai perceber que dentro da sua casa os seus filhos não estão em unidade e harmonia. Vamos pedir todos ao Senhor que nos dê um coração novo, um coração regenerado, um coração transformado, inspirado por Jesus. Que nós possamos abrir mão da nossa legalidade, da nossa justiça própria, do nosso senso de julgamento e sejamos sinceros. Que nós possamos abrir o nosso coração e reconhecer o quanto nós dependemos da direção de Deus até para os nossos relacionamentos. E talvez você está aqui essa noite e você sabe que tem uma pessoa com quem você precisa restaurar a sua comunhão. Uma pessoa com quem você precisa restaurar o seu relacionamento. E eu queria te dar a oportunidade. Você não precisa fazer isso agora, você não precisa fazer isso neste momento. Mas eu queria que você pudesse dar uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus agir nessa causa. E que você pudesse orar a respeito disso com sinceridade de coração.
e que você pudesse procurar essa pessoa e oferecer a ela perdão, oferecer a ela restauração, oportunidade de restauração. Que você pudesse oferecer a ela o seu arrependimento sincero. E ao mesmo tempo que tem pessoas aqui essa noite que precisam restaurar a sua comunhão um com o outro, uns com os outros, tem pessoas aqui essa noite que precisam, que necessitam e que desejam restaurar a sua comunhão com o Pai. Pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas que estão longe do coração do Pai. Não por causa dele, mas por sua própria causa, por não estar cultivando um relacionamento de intimidade, de proximidade. Pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas que estão tão distantes dele quanto aqueles que já saíram. E hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade de restaurarmos essa comunhão, de nos achegarmos ao Senhor arrependidos, nos humilharmos diante da poderosa mão do Senhor, para que Ele, no tempo oportuno, venha nos exaltar. O Senhor está aqui essa noite para te receber de braços abertos, como aquele pai que ao avistar o seu filho de longe, ele correu ao encontro do seu filho, ele lhe deu um longo abraço, ele se alegrou, e ele falou: tragam depressa uma roupa limpa, uma roupa nova, tragam de novo, tragam para ele uma sandália nova, coloquem no dedo dele um anel, e vamos fazer uma grande festa. E o Senhor aqui essa noite quer fazer uma grande festa com aquele filho que está tão longe, está dentro, mas está tão longe, o seu coração está tão distante. Mas o Senhor essa noite quer te dar roupas novas, Ele quer te libertar, Ele quer te livrar, Ele quer te limpar dessas vestes sujas pelo pecado, por indiferença, por uma vida de julgamento, por uma falsa religiosidade. Mas o Senhor quer trocar essa roupa essa noite. O Senhor quer também nos calçar com sandálias novas. Sandálias novas quer dizer um novo caminho. Não importa por onde você tenha andado, não importa por onde você trilhou o seu caminho, hoje o Senhor quer te dar uma nova direção, o Senhor quer te dar um novo rumo, o Senhor quer te dar uma nova história, Ele quer te dar novos passos. A palavra do Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele o endireitará. Ele vai endireitar o seu caminho, Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai nos fazer andar por caminhos retos. E aquele pai pediu também para colocar de volta o anel no dedo do seu filho, o anel que representa que você é filho, que você tem paternidade, que você pertence a uma família, você não é uma pessoa desamparada, você não é um coitado, você não está sozinho, você tem um pai, você tem uma família. E se você sentiu no seu coração esse desejo de se reconciliar com o Pai, eu não vou pedir para você vir aqui à frente e se ajoelhar, não vou pedir para você vir aqui à frente e se humilhar. O Espírito Santo já está trabalhando em você. Mas se você desejar, se for o desejo do seu coração, receber uma oração, venha e nós vamos orar juntamente com você, para que o Pai te dê roupas novas, vestes novas, sandálias novas, e recoloque o anel de filho no seu dedo. Enquanto isso, a equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor, e eu te convido também, se você puder, a se colocar de pé e cantar essa canção juntamente com a equipe de louvor.